Bom dia. Tudo bem? Você realmente tudo bem? 진짜로 좋으세요? Você realmente está bem? 아닌 같은데? Parece que não. 아, 여기 에티미 색깔 옷 입고 오시고 넥타이 똑같고. Tem gente aqui que já está com o uniforme da Atom, muito legal. 네, 저는 미국에서 왔습니다. 따봉. Eu vim dos Estados Unidos. 제가 브라질에는 지금 에트미로는 세 번째 왔어요. Pela Atom, é a terceira vez que eu vim aqui no Brasil. 첫 번째는 미국에 가기 전에 먼저 왔었고요. A primeira vez eu vim aqui antes de eu entrar para os Estados Unidos. 두 번째 지난번에 회장님 왔을 때 왔었고. A segunda vez eu vim da outra vez quando o nosso fundador veio aqui ao 이번이 이제 Brasil. 세 번째 온 E 거예요. agora é a terceira vez. 근데 짧은 시간이지만 브라질이 굉장히 빠르게 변하고 있다는 걸 느끼고 있습니다. E nesse curto período eu consigo observar que o Brasil ele tem se transformado bastante. 네, 제가 질문 하나 해볼게요. Então eu vou perguntar para vocês. 오늘 친구한테 끌려서 오신 분 손 들어보세요. Quem vem aqui arrastado pelo amigo? 아, 저기 Aqui tem alguns aqui. 오늘 즐겁게 오신 분 손 들어보세요. Quem veio aqui 아, 여기 계시고. 네. por causa da maestria, né? Sim. 이게 우리 같은 세미나가 이렇게 즐겁게 오기가 쉽지가 않잖아요. Não é simples vir aqui num lugar assim, num seminário, não é verdade? 그 이유가 뭔가 하면 Por quê? 회사에 대해서 잘 모르기 때문에 그런 거예요. Porque muitas vezes a gente não conhece a empresa. 우리가 사람을 처음 만날 때 그 Quando nós nos encontramos com a pessoa pela primeira vez, 사람이 착한 사람인지 나쁜 사람인지 좀 걱정이 되잖아요. 그죠? nós não sabemos se é uma boa pessoa ou uma pessoa ruim. A gente fica preocupado. 그리고 거짓말쟁이인지 아닌지도 궁금하기도 하고 E a gente não sabe também se a pessoa é mentirosa ou não. 이미 거짓말쟁인 걸 알았을 때 이미 늦었고 그죠? E aí, quando você descobre que é mentiroso, aí já é tarde demais, né? 제가 오늘 와서 여러분한테 드릴 말씀은 뭔가 하면 Mas o que eu quero dizer para vocês 에트미 전 세계 에트미 회원이 약 500만 명, 1,500만 명 정도예요. no mundo todo, tem mais ou menos 15 milhões de membros da Atom. 그리고 회사가 생긴 지 그렇게 오래되지 않았어요. E não faz tanto tempo que a empresa existe. 그런데 무엇이 애터미가 어떠한 것들이 사람들이 애터미를 좋아하게 만드는가에 대해서 말씀드리려고 합니다. Mas o que será que fez com que essas pessoas se atraíssem à Atom? E hoje eu quero dizer para vocês o que elas acharam de bom na Atom. 저는 애터미를 2019년 1월 달에 입사를 했습니다. Eu entrei na Atom em 2019, em janeiro. 입사했을 때 제가 맡은 주 역할은 E, HR 디파트먼트였어요. e quando eu entrei pela primeira vez, eu entrei no departamento de recursos humanos. 네, 근데 일반 회사처럼 이제 HR 휴먼 리소스라 안 그러고 People and Culture라 그러거든요. Lá na Atom, a gente não chama de recursos humanos, nós chamamos de pessoas e culturas. 애터미의 소중한 이런 문화들을 얼마나 잘 지켜낼까 이런 일을 하는 부서였습니다. Porque a intenção é o quanto nós conseguimos manter e preservar uma boa cultura com as pessoas da Atom. 제가 오늘 사진을 몇 장 보여드릴 거예요. Eu vou mostrar algumas fotos hoje para vocês. 그리고 제가 아주 짧은 시간이지만 거기 사진을 대해서 설명을 드리면 여러분이 애터미를 더 믿고 좋아하게 될 것 같습니다. Eu tenho pouco tempo, mas com essas fotos eu vou querer apresentar um pouquinho sobre a Atom e espero que isso seja algo de confiança para vocês. 이게 회사 사진이에요. 애터미 본사. Esse daqui é a foto da nossa matriz lá na Coreia. 네, 공주라는 도시에 있습니다. Ela está numa cidade chamada Gwangju. 네, 공주라는 도시는 1000년 된 도시예요. É uma cidade que tem mais de 1000 anos. 1000년 전에 그 백제란 나라의 수도였습니다. Há mais de 1000 anos, o país se chamava Baekje na época. 되게 작은 도시지만 굉장히 아름다운 도시예요. E lá era a capital. É uma cidade pequena, mas é muito bonita. 거기에 애터미 본사가 위치해 있고요. E lá está a matriz da Atom. 두 번째, 여러분 컴퍼니 모토 하셨죠? Naquela hora nós fizemos o lema da empresa, né? 무슨 뜻인 줄 알고 하셨어요? Vocês sabiam qual que é o significado dela? 아시는 분? Quem que sabe o significado do lema? 많이 손드시네. Bastante gente, né? 스폰서가 하라 그러니까 하신 거죠, 그죠? Mas muitos aqui fizeram porque o patrocinador mandou, né? 이 이 컴퍼니 모토가 Esse lema da empresa
애터미가 지켜낼 가치들이고요. São os valores que a empresa tem, que ela quer preservar. 이 컴퍼니 모토 안에 여러분의 성공의 비법이 들어 있습니다. E dentro desse lema, nós temos o segredo para o sucesso de vocês. 여러분 애터미 로고 보시면 제가 여기 달고 있죠. 네. Eu estou com o logo da Atomy aqui, se vocês verem o 네, logo. 나중에 여러분도 이거 다실 거예요. Depois, um dia, vocês também vão ter o de vocês aqui, né? 가운데 T자가 십자가인 거 아셨어요? Vocês sabem que o T de Atomy é uma cruz? 네. 어떤 일을 하든 간에 우리가 원칙이 있어야 되거든요. Então, por quê? O que quer que nós façamos, nós precisamos ter princípios. 그리고 사람이 되게 마음이 약한 존재잖아요. E o ser humano, ele é muito frágil. 아침에 기분 다르고 저녁에 기분 다르고 Você está de um jeito de manhã, à noite você já está de outro jeito. 희망을 가질 때도 있고 절망을 가질 때도 있고 Tem hora que você tem esperança, mas tem hora que você está desamparado. 그럴 때 우리는 뭐 하죠? Nessas horas, como nós fazemos? 기도를 하죠. Nós oramos. 네. 그게 종교인이든 교회를 가시든 안 가시든 기도를 하게 됩니다. Quem é religioso, seja quem vai à igreja ou não, ele vai acabar rezando, orando. 무언가에 간절히 매달리고 싶잖아요. Ele vai se agarrar fervorosamente em alguma 나를 coisa, 지켜줄 수 있는 거. em algo que possa proteger a si mesmo. 컴퍼니 모토의 이 네 가지 단어들은 성경에서 왔습니다. Essas 4 frases do lema da empresa, elas foram retiradas da Bíblia. 아까 우리 회장님 소개 화면 봤죠? Vocês viram aquela hora a apresentação do nosso fundador, 그분도 né? 굉장히 절망 속에 있었던 시절이 있었어요. Ele também teve um momento em que estava muito desamparado. 아마 여기 오신 분들보다 훨씬 더 절망적인 상황이었을 거예요. Talvez ele estivesse numa situação muito mais complicada do que 그럴 vocês que 때 estão 이 aqui 절망을 hoje. 극복할 수 있는 지혜가 뭘까라고 기도를 했는데 Mas aí ele parou para pensar, como é que eu posso superar esse momento? E ele começou a 그 orar por 지혜가 sabedoria. 성경 속에 있었습니다. E ele descobriu a sabedoria na Bíblia. 굳이 교회를 안 다니는 분도 상관없어요. Não importa se você anda na igreja ou não. 첫 번째, 영혼을 소중히 여긴다. A primeira coisa que se diz aqui é prezamos o espírito. 사실 제가 애템이 입사한 이유가 저 첫 번째 단어 때문이었거든요. Um dos primeiros motivos de eu ter entrado na Atomy é por causa desse primeiro lema. 궁금했어요. Eu fiquei curioso. 도대체 영혼을 소중히 여긴다는 게 무슨 뜻인가? O que significa prezar o espírito? 근데 애템에 일하면서 그걸 알게 됐어요. Mas aí, quando eu estava trabalhando na Atomy, eu 여러분 comecei a 한 분 entender. 한 분 다 소중한 영혼을 가지고 계시잖아요. Porque cada um de vocês tem um espírito que deve ser prezado. 그 소중한 영혼을 그 누구도 비난할 수가 없어요. Ninguém pode desmerecer esse seu espírito. 그 자체로서 존중받아야 되거든요. Você deve ser respeitado por você mesmo. 근데 우리가 나만 존중받으면 안 되잖아요. 그죠? Mas eu não posso somente eu ser respeitado. 내 né? 영혼이 소중한 만큼 다른 사람 영혼도 소중한 거예요. A mesma medida em que o meu espírito é precioso, o do 이거는 outro também é 어떤 일이 precioso. 있더라도 지켜내야 되는 거예요. Então, não importa o que aconteça, eu devo manter isso. 그러니까 우리가 뭐 어떤 일을 하든 간에 내 영혼도 소중하고 상대 영혼도 소중한 거예요. Então, não importa o que eu faça, eu tenho que prezar o meu próprio espírito e tenho que prezar pelo espírito do outro também. 그러니까 리스펙을 가져야 되는 거죠. Então, eu tenho que ter esse respeito 두 mútuo. 번째 크리에이티브 비전이죠. 두 A 번째 segunda coisa é criar a visão. 우리 모두 다 꿈이 다 있어요. Todos nós temos um sonho 부자가 되고 싶다. de ser rico, 건강하고 싶다. de ser saudável, 결혼을 여러 번 하고 싶다. de casar várias vezes. 그런데 그게 꿈만 꾸면 이루어져요, 안 이루어져요? Mas somente sonhar faz com que isso se torne realidade ou não? 기도만 해도 이루어져요, 안 이루어져요? Você só orar, isso se realiza só por 가끔 isso? 이루어질 수도 있어, 그죠? Às vezes pode até ser que 근데 sim. 거기 꿈에다가 플랜을 집어넣어야 돼요. Mas nesse seu sonho, você tem que colocar um planejamento 정확하고 preciso 언제까지 e com prazo. 어떻게 할 거란 플랜이 있어야 되거든요. E de que maneira você vai realizar esse planejamento? 미래에 대한 계획이 있는 사람들은 표정이 틀립니다. Porque quando você tem um plano para o seu trabalho, ela tem um semblante diferente. 자신감이 있죠. Tem confiança. 네, 셀프 컨피던스가 있죠, 그죠? Tem uma autoconfiança, não é? 그런 사람들은 멋있어 보여요. Essas pessoas são bonitas de se 여기도 ver. 몇 분 보여요. 얼굴에 자신감 넘치는 Eu vejo 분들이. aqui algumas pessoas que têm 선생님 아니에요? autoconfiança. Acho que não, senhor. 네. 그러니까 여러분이 이루고 싶은 소망이 있으면 Mas se todos vocês tiverem uma esperança 거기에 para 플랜을 vocês, 집어넣으라는 거예요. vocês precisam colocar o planejamento de vocês. 그리고 세 번째, E em terceiro, follow the face.
manter a fé. 여러분 자신 믿으세요? Vocês confiam em vocês mesmos? 여러분이 비전이 이루어질 거라는 거 믿으세요? Vocês creem que a visão de vocês se tornará real? 믿어질 때도 있고 안 믿어질 때도 있죠, 그죠? Tem vezes que você crê, tem vezes que não é? 과연 내가 할 수 있을까? Você pensa, será que eu realmente posso fazer? 내가 저기 100만 불 받을 수 있을까? Será que eu realmente consigo ganhar 1 milhão de reais? 근데 내가 비전이 있는데 Mas eu tenho um sonho. 나에 대한 확신이 없으면 Se eu não tiver confiança em mim mesmo, 과연 그분이 되게 멋있어 보일까요? será que aquela pessoa vai parecer uma pessoa interessante? 제가 다른 이야기를 할게요. Por exemplo, falar outra coisa. 대부분이 여기서 엄마, 아버지들이죠. 그죠? A maioria aqui são mães e pais, não é? 네. 여러분 언제 가장 용감해지세요? Quando é que você se torna o mais corajoso? 가족을 지킬 때. Quando você tem que cuidar da sua família. 아이들 앞에 약한 모습 보일 수 있어요? Você vai mostrar a sua fraqueza na frente dos seus filhos? 아이들이 힘들어할 때 뭐라 그래요? Quando os seus filhos estão com dificuldade, o que você diz? 넌 할 수 있어. Você diz, você é capaz. 엄마 아빠가 있잖아. Tem mamãe e papai para te ajudar. 예. 이게 믿음을 주는 거잖아요. Você está dando fé para aquela criança. 우리가 진짜 가진 것 하나도 없을 때 Mesmo quando nós não temos nada, 우리를 버티게 만드는 거는 o que nos faz manter firmes? 내일 오늘보다 나아질 거란 믿음이 있기 때문인 거예요. É a fé de que amanhã vai ser melhor do que hoje. 거기에 비전까지 있으면 E se você ali agregar a visão, 그건 이루어지는 거예요. então você começa a construir. 그러니까 무슨 일이 있더라도 Então não importa o que aconteça, 어떠한 상황이라도 não importa qual a circunstância, 믿음을 따라야 되는 거예요. você consegue seguir a fé. 여러분이 그걸 안 보여주면 Se você não mostrar isso, 여러분 가족들은 무너질 수도 있어요. a família de vocês pode desmoronar. 여기 오신 분들 대부분 다 이제 나이가 있으신 분들이고 A maioria das pessoas que estão aqui É. já tem uma 아마 idade. 에테미에 오신 이유가 E eu imagino que vocês vieram para 내가 부자가 되기 온 게 아니라 não porque você mesmo quer ser rico, 내 아들 딸들이 나를 통해서 좀 더 나은 삶을 살면 좋겠다라는 마음 때문에 오신 게 대부분일 거예요. mas a maioria aqui deve estar aqui porque deseja ter que os seus filhos tenham uma vida melhor do que você 그러니까 mesmo. 한 번도 들어보지 못한 한국의 어떤 회사가 제품을 팔고 있는데 혹시라도 이게 어쩌면 내 삶을 바꿀까라는 믿음 때문에 오신 거죠. Então essa empresa lá da Coreia que eu nunca ouvi falar, não sei o que é, mas de repente tem alguma coisa interessante e com isso eu consigo ganhar alguma coisa. 맞아요? É isso, não é? 맞아요? É ou não é? 네. 나는 나 혼자만 잘 살겠다. Será tem alguém aqui que não, eu vim aqui só para viver bem eu sozinho aqui. Tem alguém assim? 그런 분들 거의 없을 Eu 거예요. acho que praticamente não tem, né? 네 번째. Em quarto, 예. 네 번째는 이 매력에 과학도- 대한 얘기, 매력. é sobre o seu conteúdo. 얼마나 내가 매력적인 사람이 될 수 있을까? É o quanto eu posso me tornar uma pessoa de certo valor. 물론 외모도 중요하겠죠. Claro que o seu conteúdo também é importante. 이쁘고 잘생기고 É importante ser bonito, 키 bonita 크고 e ser alto, 옷도 잘 입고 se vestir bem. 루이비통 하고 Tem uma Louis Vuitton com você, 그저 프라다 메고 tem um Prada. 예. 그게 얼마나 오래 가요? Mas o quanto longe vai isso, né? 제가 보너스를 받았을 때 Quando eu ganhei um bônus, 프라다 가방을 하나 샀어요. eu comprei uma bolsa da Prada, 너무 싸게 파는 거예요. porque estava muito barato. 처음에는 이 소중하게 막 다뤘어요. No começo, eu cuidava daquela bolsa com todo cuidado. 지금은 발로 이렇게 차고 있어요. Hoje eu até chuto ela. 네. 줄까요? Você quer? 물질적 가치는 Porque o valor de algo material, 금방 끝나요. ele chega ao fim. 우리는 소중한 가치는 Quando tem algo precioso, 이 태도거든요. 태도. depende da sua atitude para ser precioso. 되게 돈 많은 사람이 있는데 Tem uma pessoa que é muito rica, 굉장히 이기적이야. mas é muito egoísta. 같이 일하고 싶어요? Você quer trabalhar com uma pessoa assim? 아니죠, 그죠? Não, ninguém quer. 어떤 사람이 가장 멋있어요? Quem é a pessoa que é mais admirável? 겸손한 사람. E é humilde. 예, 내가 어떤 심한 말을 하더라도 E não importa que tipo de 내 situação 말에 está, 귀 기울여주고 que ela escuta você 나를 진짜 리스펙해주고 체리시 스피릿 해주는 사람. e consegue me respeitar, consegue realmente prezar pelo espírito. 애터미 사업이 잘 유지된 이유가 이 네 번째 때문이에요.
O motivo do empreendimento da Atomy dar certo é principalmente por causa desse quarto ponto. 우리 사무실에도 농담처럼 이야기해요. No nosso escritório também nós falamos sobre isso. 회원이 컴플레인 막 하면 Que o membro ele vem e reclama. 살짝 그 회원 욕을 했다가 E a gente às vezes até anota o nome daquela pessoa. 서빙 휴밀리티 하자. Mas aí a gente fala, não, vamos fazer 그러니까 assim. 이게 흔들릴 때 딱 잡아주는 게 이 말이거든요. Mas quando a gente dá uma balançada, o que faz a gente aguentar é exatamente essa frase. 여러분 성공하고 싶으시면 Se você realmente deseja ser bem-sucedido, 여러분과 같이 일하고 싶은 사람이 많아져야 되잖아요. você tem que ter pessoas que queiram trabalhar com você. 이게 마그네틱 같은 거예요. 자석 É como se fosse um imã, né? attraction. Que traz atração. 이게 서빙 휴밀리티예요. E isso é servir com humildade. 이거를 애터미 모든 행사의 시작과 끝에 말하는 게 뭔가 하면 E aí, por isso que em todo o evento da Atomy nós falamos isso. 여러분한테 체면을 주는 거예요. Para quê? Para que você consiga 그러니까 여러분한테 자꾸 fazer. 확신을 주는 거예요. Você está magnetizando a você mesmo e te dando essa confiança. 네. 그래서 여기 MC가 컴퍼니 모토 그러면 여러분 어떻게 해요? Então, quando o nosso MC ele fala todos juntos, 나도 모르게 손이 딱 이렇게 como 올라요. vocês fazem? Vocês já preparam assim 나는 para 이 네 가지 falar o 말을 lema, não é? 지킬 준비가 되어 있다. Porque você já pensa, é isso que eu vou manter e guardar. 내가 힘들 때 이 네 가지 말이 나를 지켜줄 거다. Eu penso, com essas 4 palavras eu vou conseguir guardar a mim mesmo. 그래서 이걸 하는 거예요. Por isso que nós fazemos isso. 굉장히 이상한 모멘트지만 Pode parecer um momento um pouco diferente, 하셔야 돼요. mas você tem que participar. 여러분을 지켜줄 겁니다. Porque isso é o que guarda, preserva você. 그다음 사진 보시죠. Aqui tem uma outra foto. 예, 제가 좀 더 빨리 말할게요. Vou falar um pouquinho mais rápido. 캄보디아에 보내는 저게 진료버스예요. 이동하는 병원이에요. Aqui é a Camboja e esse ônibus é de consultas 예, médicas. 코로나 때 이 버스를 보냈어요. Na pandemia nós enviamos 예, ônibus. 가운데 assim. 모자 쓴 사람이 회장님 보이시죠? No meio nós temos o nosso fundador de chapéu. 캄보디아는 진짜로 힘든 나라예요. A Camboja é um país com muitas dificuldades. 그리고 좋은 의사를 찾기가 힘들고 E é muito difícil achar um bom 그리고 lugar. 좋은 병원도 다 이렇게 수도에만 있지 지방에는 좋은 병원이 E 없어요. também não tem bons hospitais. Somente na capital tem hospital, no interior 그래서 nem tem hospital. 제가 이 프로젝트를 그때 E 맡았었거든요. aí eu fiz parte desse projeto também, fui 가서 responsável. 물어봤어요. E 예. lá eu perguntei para 캄보디아 eles, 분들한테 para as pessoas de Camboja, o 무엇이 필요하냐? que vocês precisam? 의사가 우리를 찾아왔으면 좋겠다. E eles falaram, nós queremos que os médicos viessem ao nosso encontro. 누군가를 도울 때는 Porque quando você quer ajudar alguém, 그분한테 물어봐야 돼요. você tem que perguntar o que ela quer. 내가 그냥 주는 게 아니라 Não é simplesmente dar. 내가 이거를 줘도 되겠습니까로 물어봐야 되거든요. Nós temos que perguntar, eu posso te dar isso? 그래서 물어보니까 Então, quando eu perguntei, 의사가 왔으면 좋겠다. eles falaram, nós gostaríamos 그래서 que o médico 진료버스를 viesse 만들었어요. a nós. Por isso nós fizemos esses 굉장히 ônibus. 비싸요. É extremamente caro. 안에 수술도 간단히 할 수 있어요. Porque nós fizemos para que conseguir fazer pequenas cirurgias. lá 코로나 때 dentro 이거를 também. 버스를 캄보디아로 옮겼어요. Na pandemia, nós transportamos diretamente para eles lá. 이 비용이 거의 100만 불이 넘게 들었어요. O 버스 custo disso 값하고 foi 옮기는 quase 비용들이. de 5 네. milhões de reais. 이 돈들이 어디서 나왔을까요? Da onde que veio todo esse dinheiro? 회장님 주머니에서 Você acha que saiu do dinheiro do fundador? 여러분들이 치약 쓰시고 샴푸 쓰시고 그런 데 나온 거예요. Toda vez que você usou pasta de dente, você usou o shampoo, é dali que vem todo o dinheiro. 회사가 너무 착하죠. A empresa é muito boa, não? 어떤 분들은 바보 같은 회사라 그래요. Algumas pessoas falam que é uma empresa muito boba, 돈 벌어서 이런 데 돈 쓴다고. que ganham dinheiro e fica usando nessas coisas. 저는 그 말이 너무 좋아요, 사실. 예. Eu até prefiro que digam assim, 저도 da gente, 바보 같은 회사 일하는 바보처럼 그러고 있어요. porque eu fico pensando, eu quero trabalhar numa empresa boba e ser um bobo se for para ser assim. 바보면 어때? 사람들이 이렇게 도와주는데. E daí se eu vou ser um bobão? 그러니까 Se eu 여러분이 consigo 단순히 ajudar 양치질하는 outras 게 pessoas? 그냥 양치질 하는 게 아니에요. Então, quando você está escovando o dente, não é qualquer tipo de escovação. 예, 다른 데서 새로운 아름다운 가치가 만들어주고 있어요. Isso está criando valor em algum outro lugar. 안경 맞춰주고 애들 보세요. 예. Lá, as crianças, a gente faz deu 그리고 óculos 이분들이 para 다 eles também. 간호사들이고 Lá tem 예. enfermeiros, 이걸 né? 매달 나가요, 매달. Todo mês tem essa atividade. 굉장히 돈이 많이 드는 일입니다. É algo que tem um custo bastante alto. 근데 제품 가격도 싸게 받는데 Nós recebemos um preço bem baixo pelos produtos. 거기서 난 이윤 가지고
이런 활동들을 하고 있습니다. Mas com a margem que é gerada ali, nós fazemos esse tipo de atividade. 캄보디아 에테미 병원이 있어요. Nós temos um hospital da Atomy lá em Camboja. 한국에서 의사 선생님 다 오신 거예요. Nós convidamos médicos da Coreia para 네. participarem. 왔다 갔다 하는 게 아니고요. Não 여기 é? 사시는 거예요. 캄보디아. Nós convidamos para que eles pudessem morar lá em 그러면서 Camboja. 계속 캄보디아 의사 간호사들을 계속 트레이닝 시키고 있는 거예요. E aí, assim, eles treinam novas pessoas lá em Camboja. 언젠가는 enfermeiros também. 캄보디아 의사들이 저 진료 버스를 자기들 스스로 운영을 해야 되거든요. Porque em algum momento as próprias pessoas da Camboja precisam ser capazes de 그리고- manter esse projeto. 이게 뭐처럼 보이세요? O que isso parece? 쓰레기죠, 그죠? É lixo, né? 이 필리핀에 계신 분들은 이 쓰레기에 의존해서 살고 계신 분들이에요. Aqui tem pessoas que moram nesse lixão. 네. 근데 여기에 아이들이 있을까 없을까요? Será que tem crianças aqui ou não? 아이들이 살고 있어요. Tem crianças também. 예. 아이들이 이렇게 밥을 먹어요. As crianças comem assim. 예. 무슨 수용소 같죠, 그죠? Parece até que é uma prisão. 근데 né? 여기도 사람이 사는 곳이에요. Mas é um lugar onde pessoas moram. 예. 이 마을에 가서 A gente foi nesse 또 vilarejo 무엇이 필요하냐 물어봤어요. e aí nós perguntamos: o que você precisa? 보통 물어보면은 돈을 주세요, 뭐 뭐를 주세요 이렇게 이야기하거든요. Quando pergunta assim, as pessoas respondem: me dá dinheiro, me dá alguma 네, coisa. 여기 사시는 분이 Só que uma pessoa que mora ali 학교를 지어달라. falou: eu quero uma escola. 아이들이 더 이상 나처럼 여기 살지 않았으면 좋겠다. Porque eu não quero que as crianças vivam como eu vivo aqui hoje. 올바른 교육을 받아서 Que elas possam ser bem educadas 정상적으로 살았으면 좋겠다. e possam viver uma vida normal. 병도 많이 걸리겠죠? Isso talvez 여러분, custe 여기 bastante 있는- dinheiro, né? 밥을 드실 수 있겠어요? 가시면? Mas vocês, por exemplo, conseguiriam se alimentar num lugar desses assim? 힘드실 거예요. Seria muito difícil, não? 그래서 Por isso, 학교를 지었어요. nós fizemos uma escola. 원래 교회에서 학교가 작은 게 있었는데 거기를 계속 지원을 했어요. No começo, nós tinha uma Essa- igreja lá, nós fizemos somente 한국에서 o 선생님들 가시고 suporte, 그러거든요. enviando professores para lá. 탄자니아 사진도 있고요. E também tem fotos 이런 da 일들을 계속 Tanzânia. 하는 거예요. São muitas coisas aqui que a 여러분 gente tem 대신해서. feito. 예, Isso a gente faz no lugar de 인디아. vocês. 예. Na Índia também. 이 고아원이에요. Aqui é um orfanato. 예. 아이들이 이런 데 자고 있어요. As crianças dormem em lugares 무엇이 assim. 필요합니까 물어보니까 E aí, quando eu perguntei o que elas precisavam, 아이들이 안전하게 잘 수 있는 건물이 필요하다. eles falaram que precisava de um local onde as 그래서 crianças pudessem dormir 건물을 confortavelmente. 리노베이션해서 이렇게 안전하게 E aí a 지었어요. gente renovou um prédio que tinha ali e assim 그리고 또 뭐가 conseguiu dar 필요하세요 também. 물어보니까 E quando a gente perguntou o que mais precisava, 또 무엇이 필요하냐 물어보니까 이렇게 아이들 mais. 교복이 필요하대요. eles falavam que precisavam de um uniforme. 유니폼은 되게 자신감을 주잖아요. Porque o uniforme te dá confiança. 아이들이 이렇게 이런 티셔츠를 입고 있으니까 Porque quando as crianças estão com essa camiseta, 아이들이 자신감이 없는 거예요. elas não têm confiança. 예, 그래서 교복을 주니까 Então, quando você dá um uniforme, 아이들 표정 보세요. 네. olha a expressão do rosto delas. 네. 그리고 사경회도 하고 가서 E aí a gente faz Reaviva lá também. 프로젝트 이제 점점 커지고 있죠. E o projeto foi crescendo cada vez mais. 여러분 브라질도 이거 하셔야 돼요 O 나중에. Brasil também precisa fazer isso 네. depois. 아직은 이제 에테미 브라질이 이제 재정적으로 넉넉하진 않지만 Hoje a Atomy da Brasil ainda não tem 나중에 condições de 여러분이 fazer 같이 projetos 하셔야 될 grandes, mas 예. vocês podem participar futuramente em projetos. 이게 에테미가 사업하는 방식입니다. Porque essa é a maneira de empreender da Atomy. 그러니까 일반 네트워크 마케팅하고는 우리 처음에 만들 때부터 그 목적이 틀렸어요. Porque desde a fundação da Atomy, o objetivo da empresa já foi diferente. 죽기 전에 기부 다 하고 가자예요. De fazer bastante doação antes de morrer, por exemplo. 여러분이 이제 그런 회사랑 같이 일하고 계신 거예요. Então vocês estão trabalhando hoje com uma empresa que é assim. 지금은 에테미 브라질 생긴 지가 얼마 안 돼서 여러 가지 어려움들이 많이 있을 거예요. Hoje a Atomy do Brasil, ela existe faz pouco tempo, por isso ainda tem dificuldades. 에테미 아메리카는 10년이 넘었지만 여전히 또 문제점도 있어요. A Atomy Estados Unidos tem mais de 10 anos, mas ela continua tendo problemas. 그렇지만 가치와 긍정적인 게 집중을 해서 계속 일을 하고 있거든요. Mas ainda assim, nós nos focamos no valor e nos princípios e assim trabalhamos positivamente. 네. 여러분의 하실 일들은
Porque o que vocês têm para 여기 fazer 와서 이렇게 봉사도 하면 너무 좋겠지만 é estar ali auxiliando muitas pessoas também. 그럴 상황이 아니시면 Mas se você não tiver condições de fazer isso, 하루에 양치질을 한 10번 해주시면 돼요. é só você escovar o dente 10 vezes ao dia. 네, 제 여기까지고요. 오늘 너무 Até aqui. 감사합니다. Muito obrigado.